Olá, eu sou Barroso Júnior e este é mais um vídeo para você que deseja ser professor universitário. Vimos no vídeo passado, no número 1, 5 dicas muito legais para você que está buscando ser professor universitário. No vídeo de hoje nós vamos ver um momento muito importante que você precisa ultrapassar para chegar e conquistar aquilo que você tanto quer, que é uma vaga de professor. Hoje o que estou falando é sobre o momento da banca de seleção de professores. Você sabe que é uma banca de seleção de professores? Você está preparado? Sabe que é cobrado? Como ela funciona? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, então fique até o final, porque eu falarei muitas dicas legais e eu posso dizer, tive a felicidade de participar de muitas bancas de seleção nos dois lados da moeda, como aquele que busca ser um professor, como aquele que avalia outros professores. Então eu tive a oportunidade de avaliar dezenas e dezenas de professores e hoje vou tentar passar para vocês algumas das dicas que podem ajudar você muito nesse processo. Mas o que é uma banca de seleção? Uma banca de seleção é um momento da seleção de professores onde você vai ter a oportunidade de dar uma aula para geralmente 2 ou 3 pessoas, são 2 ou 3 professores especialistas geralmente na área, que você vai ter que mostrar que sabe e além de mostrar que sabe, mostrar vários outros aspectos que serão avaliados. Nós vamos ver alguns desses aspectos aqui, tá bom? Então, uma banca, o que difere uma banca de uma aula? Na realidade, uma banca é uma aula e não é uma aula. É uma aula no momento que você diz que você vai ter que expor e explanar sobre um determinado tema para alguns ouvintes. Mas uma banca ela é muito mais criteriosa. É diferente de você ir para uma sala de aula que já tem seus alunos. Você vai se sentir muito mais confortável, muito mais à vontade, já conhece os alunos. E é muito mais tranquilo, o critério de avaliação, na realidade, vai ser muito menos exigente. Uma banca de seleção é uma avaliação, é um momento tenso, é um momento nervoso. Os critérios são mais avaliados de uma forma mais detalhada, mais minuciosa e muito mais exigente. Então você vai ser muito mais cobrado em uma banca de seleção do que muitas vezes em uma aula de alunos que você já fez vários amigos e um clima muito mais harmônico. Então o que difere na realidade uma banca de uma aula efetivamente é esta tranquilidade e essa capacidade de você se sentir à vontade em uma aula e se sentir tenso no momento de ser avaliado por especialistas sobre um determinado assunto. Com relação ao nervosismo, o nervosismo é naturalíssimo. Nesses anos que eu tenho no mundo da educação superior, eu já tive a oportunidade de avaliar especialista, mestre, doutor, PhD, e posso dizer com toda certeza, todos ficaram muito nervosos ou no mínimo muito ansiosos. Eu participei de bancas para ser professor e fiquei ansioso ou nervoso em todas, então é naturalíssimo. Mas você pode me perguntar, professor, o que é que eu faço para não ficar tão nervoso e tão ansioso? Estude, se prepare. Eu vou colocar temas aqui muito interessantes para que, se vocês conseguirem cumprir esses requisitos desse processo de seleção, você vai se sentir muito mais à vontade. E era o que eu fazia, eu me preparava para cada um desses requisitos. Eu poderia falar sobre cada um, mas cada um desses requisitos daria um vídeo. Eu vou falar de forma muito rápida sobre alguns, mas é importante que vocês possam desenvolver todos eles, ok? Então, assim, o que será avaliado? O seu conteúdo. Eu gostaria de falar e frisar bastante sobre o conteúdo. Conteúdo não é só o que você fala. Conteúdo é o que você fala, mas embasado em quais leituras. É importante na hora da banca que você possa levar, não só ter qualidade no que você diz, mas que você venha referenciar através das leituras que você fez, ou seja, levar autores de livros, referências bibliográficas que possam embasar aquilo que você está dizendo. A banca vai avaliar isso, a banca vai cobrar isto, porque é exatamente a sua leitura, os seus estudos, o seu embasamento que fará toda a diferença naquilo que você está falando. Você não está falando, não deverá falar apenas de uma forma empírica do que você viveu, mas sobretudo conciliar as duas coisas. Falar da sua experiência, da sua vivência enquanto profissional, da sua vivência enquanto estudioso, mas sobretudo falar das suas leituras também. É por isso que eu coloco o conteúdo como primeiro e como um item extremamente importante. Tá bom? É importante também segurança, porque quanto mais você conhece o conteúdo, mais seguro você deve estar, e esta sua segurança será também um critério muito bem avaliado.
Eu gosto de falar também do processo da criatividade. Eu gosto de contar a história de um professor. Eu participei da banca, fui o presidente porque na época eu era coordenador do curso. Chamei mais 2 colegas, nós fomos para a banca desse professor. E esse professor chegou na sala, ele começou, disse: tudo bem, professor, pode começar. O incrível é que ele tinha uma capacidade de se sentir tão à vontade que ele não considerou apenas a banca na sala de aula, mas ele considerou que a sala estava repleta de alunos. E aí tinha horas que ele dizia assim: "Ô Antônio, me diga aí, me responda aí, Antônio." E eu e meus colegas, nós olhávamos para trás assim, como se houvesse algum fantasma atrás, e nós rimos depois dessa banca, nós rimos muito. Mas o professor se sentiu tão à vontade, foi tão criativo, que esse professor foi selecionado, porque o seu dinamismo e a sua criatividade fez toda a diferença no momento da avaliação, e nós rimos bastante. Então, assim, o conteúdo, segurança, criatividade e a clareza e a capacidade de síntese é fundamental, sabe por quê? Porque a capacidade de síntese, você será cobrado para ministrar uma aula em um tempo pré-determinado, que pode variar de 10, 20 a 50 minutos. E você vai ter que falar tudo o que você se planejou naquele tempo que foi pré-determinado, e isto também será avaliado. Além de todos esses critérios que tem aqui: didática, segurança, aspectos motivais, capacidade de síntese, fluência verbal. Então, assim, fique atento a cada um desses itens, porque fará toda a diferença. Mas como é que esse tema será selecionado? Esse tema pode ser selecionado de algumas formas, eu vou falar pelo menos de 3. Ou o coordenador do curso diz que você vai falar sobre um tema específico e passa o tema para você, e você estuda sobre aquele tema que ele colocou. Ou ele diz que você pode escolher um tema livre, onde fica a seu critério a aula e o tema que você vai ministrar. Ou o coordenador pode passar pelo menos 2 ou 3 temas para você escolher apenas um e ministrar a aula sobre aquele tema. Existem outras formas, mas de forma geral, esses são os 3 critérios mais comuns em um processo de banca de seleção, tá bom? Critério 1, eu posso dizer que é um tema livre, onde você escolhe. Critério 2, o coordenador determina um tema específico. E critério 3, o coordenador determina 3 temas e você escolhe um dos 3 temas, dos 3 temas, tá bom? E o que devo levar para o momento da seleção, do momento da banca? Básico, o que você deve levar de forma básica é seu currículo Lattes, o plano de disciplina é elaborado, caso a instituição não passe para você, você deve elaborar o plano de aula. Todo professor tem que ter um plano de aula, isso vai ser cobrado inclusive pelo coordenador, porque o coordenador tem que ter isto lá arquivado, o plano da sua aula, o plano da sua disciplina, a sua apresentação, caso você tenha alguma apresentação em PowerPoint, seja de que forma for, ou algum material que você deseja distribuir para a banca, tá bom? O importante é que você esteja preparado para tudo, e principalmente para os imprevistos. Uma vez, só para vocês terem ideia, uma vez eu fui participar de um processo de uma banca de seleção de professores para uma disciplina. Eu fui ser professor de introdução à contabilidade. E quando cheguei lá na faculdade, a coordenadora do curso disse assim: "Vamos, professor, para a sala?" Vamos. Fomos para a sala, só que a sala estava trancada e não tinha chave. A professora pediu desculpa, a coordenadora pediu desculpa e disse assim: "Professor, podemos ir para uma outra sala?" Podemos. Só que nessa outra sala tem um problema. Nessa outra sala, professor, não tem data show. O senhor trouxe a apresentação? Eu disse: eu trouxe. O senhor se incomoda de fazer a sua aula sem a apresentação? Pense se você estiver preparado para dar aula apenas com a apresentação. Eu gravei em pendrive, eu mandei via e-mail para não ter problema, e quando chegou lá, eu não pude fazer minha aula porque não tinha data show. E aí eu ia dizer para a coordenadora que eu só dou aula com data show, que professor eu seria dessa forma. Então, vá preparado para dar aula com sua apresentação ou sem ela. Vá preparado para dar aula das mais diversas formas. O importante é que você não seja pego de surpresa, e essa é uma das principais dicas que eu te dou. Esteja preparado para tudo. Então essas são as dicas de hoje. Isto é uma banca de seleção de professores. Esteja preparado para elas. E se você gostou do nosso vídeo, dê lá seu gostei. É importante que você se inscreva no nosso canal para que você possa estar recebendo novos vídeos, novas notificações. Aperte o sininho, porque quando você aperta o sininho, você recebe lá no seu e-mail os novos vídeos. E se você tem dúvidas, se você quer tirar dúvidas, você quer mandar sugestões de novos vídeos, vá lá no comentário, é importantíssimo a sua participação, tá bom? Até o próximo vídeo e sucesso nessa sua jornada enquanto professor. Um abraço.